Amigos, vamos a reanudar el contacto que tenemos con nuestro gran invitado de hoy. Queremos decirles que en estos periodos de cuarentena en los que nos encontramos, donde la situación no es nada fácil, pues es muy importante tener unos momentos de esparcimiento como este, y por eso en F1 Latam hemos diseñado estos espacios para que todas las personas vinculadas al automovilismo estén con nosotros. Y el invitado de hoy, ya se los había comentado, es una persona muy destacada en el automovilismo brasilero, latinoamericano y mundial, porque es el hijo de Sid Mosca, esta persona creadora y pintor de los cascos del mítico Ayrton Senna. Así que, Alan, qué gusto, qué placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando estos días en Brasil cuando está pues este confinamiento activo? Sí, estamos acá confinados en nuestras casas, trabajando por aquí mismo. Todos estão colaborando, meus funcionários, minha hija e todos os companheiros de trabalho, mesmo porque o comércio está todo cerrado, não há poucas ou apenas a farmácia, que é para comprar os remédios, e mercados, gas stop, não há muito o que fazer. A cidade está deserta e agora o melhor a ser feito é ficar em casa, porque a gripe é muito perigosa, a moléstia. Sin duda, Alan, sin duda, y bueno, esperemos que la situación en Brasil y en el resto de Latinoamérica mejore, porque es necesario volver a la normalidad. Así que agradecemos. Em Brasil demorou pouco para se iniciar, porque nós temos acá o carnaval, e o governo não quis cancelar o carnaval, mas seria o certo não ter carnaval acá. Mas uma tradição de quase 80 anos em Brasil e não houve como cancelar. Então, estamos um pouco atrasados em relação a outros países. Así es, Alan, y también puedes imaginar cómo está todo detenido el Campeonato Mundial de Fórmula 1, con 8 grandes premios cancelados, postergados, en este caso 6, 2 cancelados, una situación muy complicada. Pero estoy seguro, Alan, que vamos a salir de este momento difícil. Sí, con la gracia de Dios. Así es. Bueno, Alan, estamos esperando a que más amigos entren, ya vemos varios saludos ahí, todos nos están reportando hasta el momento que tenemos buen sonido, buen video, así que podemos dar inicio a esta conversación tan interesante que vamos a tener con un invitado como tú. Bueno, gracias. Tenemos aquí en imagen 3 fotos muy especiales, 3 fotos de tu padre. Tenemos una donde está posando con un casco muy especial, un casco blanco, el cual tuvo un acontecimiento muy especial. Primero hablemos de tu padre, háblanos de Sid, para aquellas personas que no lo conocían. Certo. Sid Mosca era uma pessoa muito humilde, muito simples, sempre trabalhou com pintura de coches. E no princípio da década de 70 resolveu que não queria mais pintar, porque era um trabalho que ele não queria mais fazer, e ele inaugurou uma loja de vender coches. Só que nessa mesma época e ao lado dessa loja havia uma equipe onde corria Ingo Hoffmann, Nelson Piquet e outros pilotos mais. E quando a Super V veio acá ao Brasil,
o automobilismo se profissionalizou muito, porque além disso tudo já tínhamos um bicampeão mundial, que era Emerson Fittipaldi. Então as pessoas conheciam o padre e pediram assim, pinta o coche, porque precisa ser bonito, porque temos patrocínios, empresas. Então ele volveu a pintura, mas em outra área, e ele pode expressar sua arte, porque ele procurava algo para fazer. Havia sido músico, havia sido construído aeronaves para voo, e acabou nesse negócio. Ele se descobriu como artista, pintando os coches dos pilotos e depois os capacetes também. Excelente. Bueno, esse capacete que você me disse é o capacete que foi criado em 99 para a FIA, e foi um pedido especial de Bernie Ecclestone. E Bernie, meu padre gostava muito de Bernie, admirava muito o Mr. Bernie. Ele havia conhecido ele quando pintamos algumas coisas para o Team Brabham, que era dele, né? E ele tinha uma admiração muito grande por essa pessoa. E quando o pedido veio de Bernie para City, ele se sentiu muito honrado e fez essa criação maravilhosa com as bandeiras dos países, selo aqui à frente, degradê de uma bandeira quadriculada, a marca da FIA e a faixa de laviceira com a bandeira de todos os países que haviam participado em campeonatos mundiais de Fórmula 1. Foi uma honra muito grande para meu padre, talvez uma das maiores. ¿Dónde hizo la entrega del casco Sid a Bernie? ¿En qué parte? Em que parte? Em que parte foram entregues estes cascos? Onde foi a entrega? Em alguns pódios no Brasil, e outros entregamos para representante da FIA acá. Ele enviou para os pilotos, porque não havia como entregar a todos. Então foi feito desta maneira, que era mais rápido e mais eficaz. Excelente. Bueno, Alan, ahora vamos a cambiar y tenemos el punto donde Sid se da a conocer mundialmente, y es haciendo el diseño de los cascos del mítico Ayrton Senna. Es su firma distintiva. Háblanos cómo inició esta relación entre Sid y Ayrton y cómo se genera este diseño que es característico de Ayrton, con esas franjas y con este casco amarillo que es lo que lo representa a nivel mundial. Sim. Nosotros conhecíamos a Ayrton há alguns anos, quando ele ainda era não ninho, mas jovem adolescente. Quando começamos a pintar para ele, primeiro foi uma pintura branca com uma faixa azul em degradê vertical e horizontal somente. A segunda linha também bem próximo ao definitivo, que era uma barra azul AK, pegava todo o queixo, toda a frente, depois uma faixa verde, uma amarela, e para arriba o teto do casco totalmente branco. Em 1979, Ayrton foi para o Mundial de kart, e a equipe tinha 4 membros. Ayrton era o líder do grupo, e vieram os 4 capacetes para pintar. E
pintamos inspirado no Ayrton, e as 4 pinturas foram iguais, tinha que ser uma pintura para cada equipe, para cada país. Então, alguns países usaram vermelho, rosso, outro verde, outro preto, azul. Então, vieram para nós pintar o casco e Siri decidiu. O casco vai ser totalmente amarelo, porque representaria muito mais o país, o Brasil. E então fizemos isso e Siri me pediu para fazer 2 faixas saindo do olhar do Ayrton, da viseira, do visor do capacete. Então foi feita uma faixa verde e uma azul e formou uma faixa no meio amarela. E isso aí ficou muito marcante. Foi uma coisa criada rapidamente, muito pouco prazo, muito pouco tempo nós outros tínhamos. Então teve que ser tudo muito rápido, porque eram 4 capacetes. E quando terminou, foi para o Mundial. Quando o Ayrton regressou de Portugal, nos telefonou, pediu: quero ficar com essa pintura para mim em definitivo. E foi o que aconteceu. Ele passou a usar a pintura como se fosse criada para ele e eternizou. Na verdade, a pintura era uma pintura simples, mas o Ayrton, com o desempenho nas pistas, ele acabou transformando aquela pintura em icônica. Ele transformou. Não era uma pintura tão elaborada, com muitos detalhes, não. Uma pintura simples, mas ele transformou esta pintura no que se diz em pesquisas como a pintura mais icônica de capacete de todos os tempos. Excelente. Bueno, una gran historia, Alan, porque Ayrton se da a conocer y todavía pasan tantos años que lo siguen todos los fans a nivel mundial, los cascos se siguen adquiriendo a través del Instituto Ayrton Senna, que tú y el equipo allí en Seed Special Paint los venden. Es imposible que Ayrton Senna pues desaparezca de la memoria de todos los fans del automovilismo. Sí, a pintura, essa pintura é tão famosa que ainda hoje muita gente, inclusive, pede a pintura similar à do Ayrton. Nós fazemos muitas pinturas, a pessoa diz: eu quero uma pintura pensando no Ayrton, uma homenagem a Ayrton Senna. Então é feito uma pintura que quando as pessoas olham, olha, essa pintura tem algo a ver com a pintura de Ayrton, compreende? Então são muitas e todos, se todos pudessem, todos usariam a pintura do Ayrton para correr. Muitos pilotos na época usaram o desenho do Ayrton, as linhas do desenho, Mika Hakkinen, até Fernando Alonso, Ed Irvine, Lewis Hamilton usou uma pintura baseada na do Ayrton, muita gente. Então a gente está falando aqui de pilotos que chegaram à Fórmula 1, muitos venceram na Fórmula 1 e foram campeões, e que tinham o Ayrton Senna como ídolo. Con certeza. Bueno, ahora tenemos, Alan, 2 fotografías muy especiales de Sid y Ayrton, junto con las pasiones que tienen en común. Estamos hablando del aeromodelismo, vemos ahí el helicóptero, las avionetas. Cuéntanos un poco cómo se empieza a crear esa amistad entre Sid y Ayrton, y qué anécdota tienes tú con ellos, con Ayrton especialmente, en alguna carrera. ¿Qué nos puedes comentar?
O Cid, quando o Ayrton nos procurou para pintar Locasco, o Cid Mosca já era uma persona muito conhecida e tinha muita fama como pintor, porque já havia pintado para Emerson Fittipaldi e outros pilotos, Nelson Piquet, e muitos mais no Brasil, Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, que são pilotos nacionais, já eram muito conhecidos. Então o Ayrton veio lá como um menino, eu quero pintar meu capacete, e ele foi muito bem tratado, e havia um sincronismo de ideias entre o Ayrton e o Cid. Eles conseguiam conversar rapidamente e falavam pouco e diziam muito. Então a admiração era mútua. O Ayrton gostava muito do Cid, que tinha idade para ser pai do Ayrton, e o Ayrton também admirava, e o Cid também gostava do Ayrton como se fosse não um filho, mas um garoto promissor, que é o que ele era mesmo. No meu caso, a gente já tinha mais ou menos a mesma idade, então era mais conversa mais na brincadeira, não tinha muita era mais, tinha um pouco mais de bagunça, brincadeira, e era uma amizade mais descontraída. E para a gente foi uma honra, não só pintar para o Ayrton, mas para muitos outros pilotos também. E a forma de tratamento de todos os pilotos sempre foi a mesma. Nunca tratamos alguém com mais privilégio do que o outro. Sempre foi tudo igual, né? Lógico que depois que o Ayrton, o Emerson, o Nelson venceram títulos, a gente tinha que dar uma atenção maior por eles serem campeões mundiais. Mas um campeão brasileiro também tinha uma atenção especial, como tem todos até hoje. E que recuerdos tienes de Ayrton? Que anécdota tienes que te haya marcado con ele? O Ayrton tinha um reflexo, uma coisa muito assim, ele era rápido em tudo. Uma situação, eu fui lá para Portugal para ver o GP em 91, eu fui para lá para ver Estoril e Barcelona, que acho que foi a primeira corrida em Barcelona em 91, e de Fórmula 1, né? E eu fui para lá, assisti lá em Portugal, e eu acabei entrando nos boxes meio sem credencial e tudo mais, e no meio do treino ele saiu do box e subiu no caminhão, que tinha um caminhão lá, que era uma oficina. Ele entrou lá com o Joey Ramírez para conversar alguma coisa sobre o carro, e eu não queria atrapalhar nem nada. E assim, quando ele entrou com o Joey Ramírez, tinha que subir uma escada, e ficaram várias pessoas ali olhando para dentro do caminhão, e não era só eu, tinha várias pessoas, né? E o Ayrton estava no fundo do caminhão. Ele olhou para a direita, voltou e olhou de novo e falou: o que você está fazendo aqui, né? Então ele, no meio de tanta gente, ele discutindo sobre detalhes do carro com o chefe dos mecânicos, que era o Joe Ramírez, e ele conseguiu olhar e me identificar. E eu achei que nem era comigo, fiquei olhando, quieto. Ele me chamou pelo nome e falou: Alan, sobe aqui, vem cá. Aí eu subi, eu fiquei assim, falei: pô, o cara tá falando com o Joey Ramírez, ele para a conversa e me chama. Eu falei: não quero atrapalhar. Ele falou: não, peraí, vem cá. Aí entrei, ele parou a conversa com o Joey Ramírez, me deu a atenção, perguntou do Cid, e eu falei: o Cid não veio, ele ficou trabalhando, e eu vim aqui porque quem sabe você não vai ser campeão aqui, vou assistir em Barcelona também, eu quero tomar um pouco da champanhe, né?
E aí ele olhou para mim, conversou um pouco mais e falou: onde está? Você está com credencial? Eu falei: não. Ele falou: e como é que você está aqui dentro? Eu falei: eu sou brasileiro, eu não fico de fora, né? E aí ele falou: puxa vida, mas aí vão te pôr para fora. Eu falei: eu entro de novo. Ele falou: não, peraí. Aí ele pediu pro Joe Ramírez, olha só a atenção que ele teve comigo, que eu nem era o que eu pretendia. Eu queria só vê-lo, não queria falar com ele nem nada, porque ele estava lá disputando o título mundial com o Nigel Mansell. Ele falou pro Joe Ramírez: vai lá na Ligier, eles estão me devendo uma credencial lá, de não sei o que, algum acordo que ele tinha. Fala com fulano lá, com um cara assim, assim, assado, pega a credencial com ele. Aí o Joe Ramírez, acho que ele nem gostou muito, mas foi lá. E pegou a credencial, aí deu tempo da gente conversar mais. Ele falou que o carro que eles estavam tendo alguns problemas com o carro, não conseguiam virar a tempo rápido, mas que eles estavam tentando uma solução e tal. E perguntou se eu ia para Barcelona, eu falei que ia. Ele falou: tá bom, então vamos ver o que a gente faz aqui e depois a gente se encontra em Barcelona. E daí ele voltou, ele me deu a credencial: pronto, agora ninguém te põe para fora, você pode ficar aqui, ver a corrida, tranquilo. E foi ali eu fiz aquele contato no treino e não fiquei mais atrás dele para não atrapalhar. Pra você ter uma ideia, nessa corrida o Nelson já ainda estava na Benetton e eu não consegui falar com ele porque ele tinha lá um alemãozinho chato lá, perturbando ele, porque o Nelson acertava o carro, o Schumacher ia lá, copiava o acerto e às vezes conseguia ser mais rápido, né? Com certeza. Alan, só um minutinho, porque vou fazer uma tradução ao espanhol flash de que você falou, por favor, porque algumas pessoas estão dizendo aqui que, por favor, um pouquinho em portunhol, mas vou fazer a tradução, meu amigo. Muito obrigado. Bueno, Alan nos estaba comentando de una experiencia muy bonita que tuvo con Ayrton en 1991 en el circuito de Estoril. Alan hizo el gran esfuerzo de viajar hasta allí para ver a Ayrton, estaba definiendo un campeonato del mundo, y en ese momento se encontraba Ayrton en el motorhome del equipo, y sale él y ve la gran cantidad de personas que estaban esperándolo, pero Ayrton se fija en alguien que estaba ahí, y era nuestro amigo Alan. Pues le dice: Alan, ¿y qué estás haciendo ahí? Ven para acá. Entonces Alan pues queda un poco extrañado porque entre tanta gente que Ayrton lo haya visto y haya tenido la deferencia de encontrarlo, pues fue muy valioso. Entonces, bueno, le dice: ¿y tú qué estás haciendo aquí, Alan? Y me dijo: bueno, vine a verte. ¿Tú estás sin credencial? Y dijo: sí, estoy sin credencial. No, espérate, ya vamos a solucionar eso. Habla con Joe Ramírez, quien ustedes conocen perfectamente, el ingeniero de Ayrton en la época, y le dice: por favor, ayúdame a conseguir un pase para que Alan pueda estar aquí tranquilo. O sea, fue un tema como muy latinoamericano, donde a veces nos saltamos las reglas, pero todo lo hacemos por nuestros héroes y por las personas que admiramos. Es la anécdota que estaba comentando en este momento Alan para todos nosotros. Até aí, estamos bem. Ok. Te piden que si por favor, un poquito en portuñol. Por favor. Yo me esqueci. No te preocupes. Estamos en vivo y también se trata de eso porque también te están teoleando no Brasil agora mesmo. Sí. Ya está recibiendo aquí algunos saludos, estoy viéndolos. Entonces también para decirle a toda la gente que nos está acompañando a esta hora, si tienen alguna pregunta para Alan, algún saludo, es el momento de hacerlo. Voy a leerte las personas que están en este momento con nosotros, mientras hacemos una corta pausa para continuar con nuestro diálogo. Graciela Carro te saluda desde Argentina, dice que está extrañando enormemente la Fórmula 1. Graciela, un gran abrazo para ti, hasta Argentina. Iván Eduardo Aguilera nos saluda desde Tarija, Bolivia, está con nosotros a esta hora, así que Iván, un gran abrazo, nos dice que se escucha y se ve perfectamente. Jorge Eduardo Vargas, Jorge Vargas, que você conhece muito bem, estuvo con nosotros en Sao Paulo, también envía
un gran abrazo. Karina Llanos está con nosotros, mi esposa, está viéndote, te envía un gran abrazo. Daniel Pereira, piloto colombiano de Dakar, el primer piloto colombiano en el Dakar que lo terminó, también nos está viendo hasta ahora, te envían un gran saludo, querido Alan. Gonzalo Mejía, quien fue el asistente de Juan Pablo Montoya durante más de... Sí, hablé con Gonzalo ontem. Así es, así es. Ontem estive hablando con Gonzalo. Usted que me falou sobre ele. Así es. Y te cuento que va a estar con nosotros también aquí en vivo, será nuestro segundo invitado, tiene muchas historias por contar, estuvo en toda la trayectoria de Juan Pablo Montoya, en la kart, en Fórmula 1, en NASCAR, entonces tenemos muchas anécdotas con Gonzalo Mejía y lo que fue su periplo con Juan Pablo Montoya en todas las carreras. Te envío un gran abrazo. Walter Tuapanta desde Ecuador también te envía muchos saludos, querido Alan. Giovanni Amortegui con nosotros, Susan Salamanca, Magola Ríos, todos ellos desde Colombia, Jaime Brusone desde Santiago de Chile, otro gran abrazo para ti, Alan. Raí Caldato está muy presente en la transmisión, al querido Raí, es el artista de los cascos de Lewis Hamilton, también le digo que va a estar con nosotros, entonces para que nos vayamos preparando, querido Alan. Más saludos. Bueno, tienes por aquí una pregunta. Okay. Alan, ¿cuál es el casco favorito que has pintado y cuál ha sido el diseño más loco que has tenido? Entonces, el que más te ha gustado y el diseño más loco que has tenido, ¿cuál es? Ao longo dessa minha trajetória por las pinturas, tem uma pintura que representa muito para minha empresa, minha companhia, que é a pintura do Emerson Fittipaldi, porque o Emerson foi quem abriu as portas para o meu pai meu padre poder fazer o que quisesse num casco, porque quando o Emerson chamou o Cid para pintar o casco, em Brasília havia uma cultura, o Emerson era quase um deus, compreende? Porque ele era um homem que foi à Europa e venceu na Fórmula 1. E as pessoas na Europa achavam que acá não havia nada, só havia coches para cavalos puxar. E quando foi pintar para o Emerson, ele já era um bicampeão mundial de Fórmula 1. E ele deu liberdade para nós outros fazer o que quisessem em seu casco. Então, e Emerson que pediu para colocar acá Painted by Cid Brasil, porque ele dizia que se não colocasse isto, iam pensar que havia sido pintado na Europa ou Estados Unidos. E foi isso aí, foi uma coleção de sucesso. Pintar para o Emerson, pintar para a equipe brasileira Copersucar Fittipaldi, pintar a Lotus quando pegou fogo. E essa sequência toda, depois veio o Nelson Piquet, veio Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Ingo Hoffmann, Felipe Massa. Todos esses pilotos passaram por nosso ateliê, compreende? Espero que esteja compreensível. E quando o Emerson parou com a Fórmula 1, aí ele foi para os Estados Unidos correr na Indy, e aí nos levou para lá também para mostrar, nos levou, que eu digo, para mostrar a nossa pintura nos Estados Unidos. E foi outro salto muito, muito grande para nós outros, porque
trabalhávamos mi padre e os nossos colaboradores da empresa, que eram poucos na época, e fazíamos para o mundo todo ver a pintura. E quando Emerson foi para lá, então as pinturas começaram a ficar mais elaboradas, mais bonitas, com mais detalhes. Cada centímetro quadrado do casco tinha um detalhe especial na pintura. Isso aí foi uma oportunidade que nós tivemos de trabalhar para o Emerson e para outros pilotos também. Só que os outros que vieram também viram, poxa, Emerson Fittipaldi pinta com Sid, vou pintar também e vou deixar ele fazer o que ele quiser no meu casco. Então, nós tínhamos liberdade para pintar, poderíamos mostrar tudo. Com relação à pintura mais louca... Espérame un segundo, discúlpame. Sí, Mientras lo piensas, estamos mostrando en este momento imágenes de Emerson y vemos a Emerson y a tu papá muy jovencitos, muy jóvenes. Estaba en la época de Copersucar. Aquí está teniendo Sid el casco de Emerson. Luego ya hay una foto contigo, están los tres, muy bonita y muy representativa por lo que Emerson... Eu era muito feio nessa época, hoje estou mais bonito, mais hermoso. siempre característico el humor de Alan, no, muy agraciado siempre. Tenemos esta foto de ellos tres y ahora la foto con el hijo de Emerson, Emo, sí. Es su nombre, ¿verdad? Emo. Estoy yo, a Emerson Raí y el niño. Están ahí. Emerson Junior y niño. Y tengo una anécdota muy bonita, preciso el día que conocí a tu padre. Cuando entrábamos a la loya, al local, estaba saliendo Cristian Fittipaldi con su hijo y le estaban pidiendo a Sid un diseño para él. Y el niño, el garoto, sale un poco triste y le decía a Cristian, ¿pero por qué te pones así? Me dijo, no, es que yo quería tener un diseño loco, otros colores, y le dice, no, es que como Sid lo dijo, hay que mantener la tradición de la familia, entonces sí. Eso es lo que nos identifica. Y después el niño lo entendió, ¿sabes? Y a mí me marcó mucho porque era lo que Sid también creaba, una identidad. Y esto se va viendo con el paso del tiempo, las generaciones, ya como en este caso Pietro, Enzo, también tienen su propio diseño, entonces siguiendo esas tradiciones familiares, ¿no? Sim. Isso tem acontecido no caso do Pietro e do Enzo, já seria a terceira geração de pilotos de uma mesma família. Tenho pintado para alguns filhos de outros pilotos nacionais, dos ninhos de Rubinho, mas do Enzo e já são netos de Emerson. São meninos muito buenos, gosto muito deles, de papá deles também, muito boa pessoa. E espero que eles conquistem vagas na Fórmula 1. A propósito de lo que estás comentando, tenemos una pregunta de Julián Murcia, quien te saluda desde Colombia y dice que ¿cómo es el futuro de los pilotos brasileños en la máxima categoría del automovilismo? ¿Cómo estás viendo de pronto ese acercamiento que tiene Sergio Sete Cámara? ¿Quién es el que está más cerca de la Fórmula 1? Bueno, hay otros que se han alejado, como es el caso de Felipe Nasser, pero ¿cómo estás viendo esta generación de pilotos brasileños? Hoje são poucas chances para poucas pessoas para ingressarem na Fórmula 1. Temos hoje dois candidatos, que é o Pietro Fittipaldi e o Sete Câmara também, são possíveis pilotos.
Só que amanhã aparece a vaga para eles guiarem, aparece alguém com muita plata, não há como, quem tiver mais plata vai guiar o coche. É muito difícil hoje não é fácil chegar à Fórmula 1 apenas com o talento do piloto. O piloto tem que ter talento e muita plata. Así es. Y hace mucho tiempo no había un piloto brasileño fuera del grid de Fórmula 1. Habla de lo que sucede actualmente en Brasil. Pero bueno, esperando que... Desde 70, no había. Depois que... exato. Nunca ficou sem piloto brasileiro. É uma grande pena, porque uma tradição tão grande, com tantos pilotos brasileiros como campeões, mas son negocios, business. Así es, tal cual. Muy bien, bueno, te estoy enviando saludos. Marcos Tadeu Comino, no sé si lo conozcas, pero te envía un gran saludo desde Brasil. Está también Javier Chitiva, Soraya Osorno, Raúl Zaragoza desde México. Siguen conectándose nuestros amigos. Y lo bueno de esto, querido Alan, es que este video va a quedar aquí grabado para todas aquellas personas que no pudieron acompañarnos en vivo, pues lo podrán ver después con toda calma para que repasen todo lo que estamos hablando y esos testimonios tan valiosos tuyos. Bueno, vamos a continuar mientras más amigos nos siguen saludando desde toda Latinoamérica e também para você, amigos brasileiros, se tem alguma pergunta para o grande Alan, podem fazer agora, no bate-papo podem aí escrever, mandar as saudações, e desculpe meu português, estão tentando não esquecer, há muito tempo que seu português está ótimo. Desculpa? Seu português está muito bom. Muito obrigado. Não vou ao Brasil de 2015, só fui para México para a final do campeonato desde aí, mas tenho que voltar, tenho que estar aí com todos os amigos brasileiros. Sim. Te esperamos acá. Com certeza. Muito obrigado, Alan. Ok, então vamos continuar. Já estávamos falando de Fittipaldi um pouquinho antes, mas agora vamos falar de Bruno Senna. Como é o relacionamento com ele? E por favor, fale em portunhol, não como português como eu. Sim. É um garoto muito bueno. Conheci ele, já tinha uns 19, 18 anos, porque Bruno não conseguiu correr de kart acá, porque tinha problemas com as costelas, ribs, costilhas. Ele quebrava as costilhas quando andava de kart, porque ele era muito alto, grande e magro demais, e quebrava as costilhas. Então ele treinou um pouco acá e já foi para a Europa correr de Fórmula BMW. E lá ele já foi para a Fórmula 3 e fez a carreira dele bem rápido. Em pouco tempo já estava na Fórmula 1. A princípio ele não queria usar, ele usava o nome de Bruno Lally, que era o nome do padre, e uma pintura diferente com preto, rosso e plata, silver. Porém, depois conversamos e resolvemos usar as cores do Ayrton, com o desenho com um S na lateral, para não ficar igual, mas as cores teriam que ser as cores que Ayrton usou, porque muita gente pediu para ele fazer isto dessa maneira, e ficou muito bom também, e acabou utilizando a pintura. Um piloto bom, teve poucas chances, porque nós outros sabemos que piloto bom em carro, coche
ruim não consegue ganhar corridas e um piloto médio ou num carro muito bueno consegue vencer. Isso o coche sempre foi 70% do desempenho do piloto. Um coche ruim, muito difícil vencer. Así es. Alan, volviendo un poco a Ayrton, ¿qué recuerdas de aquel 1 de mayo de 1994, el día que infelizmente muero Ayrton? ¿Dónde te encontrabas en este momento y qué sucedió aquel día? Yo un día antes foi, como se diz, aniversário de minha hija. En español. Cumpleaños, certo. Foi cumpleaños de minha hija. La fiesta del cumpleaños de mi hija de 5 años. Yo perdí lo inicio de la carrera. Entonces el teléfono tocó en mi casa y yo fui a atender y un amigo me disse assim: Alan, o Ayrton Senna morreu. Daí eu xinguei ele e fui ligar a televisão, e na hora que eu vi o acidente, fiquei com esperança de que ele vivesse e se recuperasse. Mas depois, quando eu vi o atendimento médico e o transporte de helicóptero, e já aconteceu o clima no Brasil já mudou. E quando veio a confirmação da morte do Ayrton, eu liguei para meu padre e decidimos ir para a oficina num domingo. Fazer o quê? Na oficina, na companhia, e fomos para lá e ficamos lá sem saber, perdidos, sem saber o que fazer, porque o Ayrton era uma pessoa muito querida e foi muito difícil enfrentar essa situação. Foi como se uma pessoa de nossa família, sim, e acredito que muitas famílias em Brasil ficaram abaladas da mesma forma que nossa família. E tanto que quando ele chegou cá, o Brasil inteiro parou, e durante as homenagens foi algo muito triste. Na época eu fiquei muito abalado, não queria mais ter amizade com outros pilotos. E eu sempre tive muita amizade com vários pilotos. Eu fiquei assustado, nunca tinha perdido um piloto amigo. Já havia acontecido outros pilotos morrerem no Brasil, cá, mas igual o caso do Ayrton, foi um negócio, porque a gente entende um pouco de corrida, e se ali onde ele bateu tivesse pneu, ele não tinha morrido. Tenho certeza disso. E um ano antes tinha brita e tinha pneus. Não sei por que foram tirar o pneu de lá. O pneu não deixaria a suspensão bater nele, que foi o que aconteceu. O Luciano Burti bateu em Spa e foi uma batida tão forte quanto, e ele ficou, o capacete dele quebrou toda essa frente aqui, saiu, desintegrou com a batida, e ele está aí até hoje. Só que lá tinha pneu, o pneu amorteceu e não deixou nenhuma parte do carro pegar nele.
E no caso do Ayrton, o carro explodiu em cima dele por causa do ângulo que ele bateu. A gente entende que ninguém fez isso para prejudicar ninguém, mas o pneu tinha que estar lá. Podiam até ter tirado a brita para o carro ter mais chance de frear, mas o pneu, eu acho que não. O carro bateu seco no muro, sem nenhuma chance de amortecimento, e ele estilhaçou todo, e foi um azar enorme, né? O capacete, já culparam o capacete também, mas não vejo por que isso, porque a roda com o braço de suspensão quebraria qualquer estrutura muito pesada numa velocidade enorme. Ele teve um pouco de azar também, né? A barra de direção quebrar ali, naquela situação, naquele ponto da pista, né? E o que me deixa assim admirado é que a barra foi soldada aqui no Brasil. Compreende? Soldada? Sim, perfeito. Porque em Brasil houve desculpe, o Ayrton, as manos do Ayrton batiam em cockpit, raspavam, e ele pediu para esticar a barra 5 centímetros, deixar mais prolongamento, para a mão dele sair debaixo do cockpit. E correu aqui, foi para Aida no Japão, bateu, e foi para Imola, e ainda estava com a barra soldada, pelo que eu sei. Essa barra, qualquer oficina aqui em Brasil, e faria uma barra em uma hora e entregariam pronta. Pelo que sei, a solda quebrou, se rompeu, e o coche foi reto. Uma sucessão de coisas que não podiam acontecer, mas Deus sabe o que fazer, então não podemos contestar. Sin duda, Alan, sin duda, y no, aún no lo entendemos. Pasan tantos años, no podemos explicarnos el por qué. Pero Alan, si Ayrton estuviera vivo en este momento, ¿qué crees que estaría haciendo actualmente? De pronto lo ves en alguna posición de político, lo verías dentro de la FIA, trabajando con los pilotos. ¿Cómo lo verías ahí? Já pensei em várias opções. Talvez teriam na equipe de Fórmula 1, porque Honda, McLaren, Ferrari, porque dizem que ele correria 2 anos em la Williams e depois iria encerrar a carreira em la Ferrari. Pero creio que ele não conseguiria, seria uma voz hablando por país, por Brasil, não deixaria as coisas chegarem onde estão, não ficaria quieto. Ele falaria muito mais sobre as coisas erradas que existem acá. Mas creio que não se desligaria da Fórmula 1 ou das carreiras, porque ele gostava muito. Também já pensei que ele volveria a trabalhar com niños en lo kart. Serían varias opciones, mas se puede pensar nessas todas, não todas de uma vez, mas em várias fases da carreira dele. Acredito que ele estaria envolvido com as carreiras, com a Fórmula 1, seria um dirigente ou um representante, ou como foi Niki Lauda, como foram outros pilotos, Jack Stewart. Mas acredito muito no relacionamento dele com a grande marca de coches para
para correr em Fórmula 1, tratar da cabeça de vários pilotos. Seria muito bom, gostaria muito de saber também o que ele poderia ser se estivesse vivo hoje. Sí, concuerdo contigo y sin duda, tantas marcas quisieran tenerlo en su equipo, con todo su conocimiento, lo que representa, y bueno, es una pena y no lo entendemos porque ya no está con nosotros. Es una pena, pero sí, creo que está en un mejor lugar que todos nosotros. Espero que sí. Así es. Bueno, Alan, vamos a cambiar de piloto y ahora nos vamos a otro gran representante de Brasil. Lo tenemos en este momento en pantalla y se trata de Nelson Piquet. Tenemos dos fotos muy especiales, una donde se encuentra con tu padre y otras dos personas que no reconozco, si nos puedes decir quiénes son, y en la otra un gran abrazo que le está dando el querido Sid a Nelson. Cuéntanos un poco sobre estas dos fotografías. Sobre o Nelson, eu posso dizer que ele é um gênio. Ele sempre fez carros rápidos e ele participava da construção dos carros. Aqui, quando ele corria cá em Brasil, nossas oficinas eram muito perto uma do outro e dava para acompanhar. Sorry? Muy cercanas, muy... Sim, cercanas, já. E ele ficava o tempo todo se dedicando ao coche dele. O carro dele era totalmente diferente. Ele fez o Super V aqui em São Paulo. Ele fez o carro... Ele dava 3 voltas, ele escapava de todos e depois não precisava correr tanto. Ele dizia que o coche, a carreira ganha em la reta, não na curva. Hoje todos querem fazer curva rápida. Ele queria um carro rápido de reta, que andasse muito veloz em las retas, compreende? Então, ele fez aqui a Super V quando na última corrida outro piloto disse: eu quero comprar seu coche, mas acabou a corrida, você desce do coche e vai-se embora, some, e eu levo o coche para minha oficina e vou correr ano que vem com seu carro. Ok. Ele venceu a corrida, desceu do carro, entregou o carro para a pessoa e o cara nunca conseguiu andar na frente, só o Nelson guiava o carro. Ele sabia como conduzir o carro e vendeu o carro para o cara. Depois, na Europa, ele deixou todos loucos, porque das equipes inglesas em Fórmula 3, como poderia, Nelson pegou 2 mecânicos acá em Brasil, levou para a Europa e ele e mais os 2 mecânicos venceram equipes oficiais de fábrica na Inglaterra em 78. Eles não sabiam o que fazer para vencer Nelson e ele deixava todos loucos. Depois foi para a Brabham, encontrou Gordon Murray e aí acabaram com tudo, fizeram 2 títulos, 81 e 83, com carros, se você se lembra, o carro era uma agulha, uma seta, uma flecha, não sei se estou me fazendo compreender, mas era um carro muito delgado, que andava muito de reta, carro pequeno. A Brabham Turbo de 83 era um motorzinho pequeno, derivado de carros de rua, e eles foram lá e fizeram o carro ser campeão. O primeiro campeão da era Turbo foi o Nelson com o Brabham BMW, e em 81 era Ford Cosworth,
Ele também foi um campeonato maravilhoso. Ele venceu o Carlos Reutemann. 80 venceu o Alan Jones o campeonato. E venceu e foi mandado embora da Williams, como sempre, né? A Williams faz o campeão e manda o piloto embora. E poderia ter sido campeão também, mas Alan Jones deu uma batida nele em Canadá, pôs ele para fora. E em 87, com Williams, e Nigel Mansell, coitado, sofreu muito, porque Nelson fazia tudo para perturbar o piloto e fazia o carro rápido. Teve o acidente em Imola também, que atrapalhou muito o campeonato dele. Ele não conseguia dormir, mas conseguiu vencer o campeonato no Japão também. Merecido. Era um gênio. Ele depois também levou o Nelson Jr., foi campeão inglês também de Fórmula 3, com uma equipe que ele montou lá para vencer as equipes oficiais. Muito arrojo, muita inteligência e saber fazer as coisas. Seria um grande construtor de coches de carreiras. Poderia ter tido uma equipe de Fórmula 1 também. Seria ótimo. Alan, muito inteligente. ¿Por qué crees Sí. que Nelson Piquet de pronto no tiene la misma popularidad que Ayrton Senna, sabiendo que Nelson también era un piloto rápido? ¿Qué nos puedes decir de esto? Nelson no era de empatía, como si de pronto lo Desculpe, era Ayrton. la conexión cayó. Repita la pregunta, por favor. Ok, ¿ahí me estás escuchando ahora? Sí. Perfecto. Ok, te preguntaba por una comparativa entre Ayrton Senna y Nelson Piquet. La gran mayoría ve más identificado el legado de Ayrton, pero Nelson también era un piloto muy rápido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos y por qué fue más reconocido en su época Ayrton Senna que Nelson? Porque o Ayrton venceu 41 carreiras. E o Ayrton era um piloto que vibrava, ele mostrava as emoções, ele corria para o povo brasileiro, mundial, japonês. Nelson corria para ele não queria exposição, ele queria correr para vencer as corridas para ele mesmo. Tanto que perguntaram a quem você dedica o título mundial. Ele falou para mim, eu dedico a mim mesmo, eu ganhei para mim, não ganhei para os outros. Então ele não tinha essa necessidade de aparecer muito para o povo. Ele não queria ser popular. E o Ayrton já tinha um carisma especial. Ele era mais popular, naturalmente. Por causa daquele negócio, pega a bandeira do Brasil, de se emocionar facilmente. São pessoas diferentes. O Ayrton guiava, o carro não tivesse muito bom, ele ia lá e guiava também. O Nelson já fazia um carro bom para ele, para facilitar ele. Bom, vou guiar esse carro aqui e vou ganhar a corrida desse jeito. Era cerebral, ele pensava mais, traçava um plano para vencer. E o Ayrton, ele já ia mais na garra, na determinação. E tanto é que ele venceu muito, fez muita pole, ele era rápido, muito rápido, e venceu os 3 títulos. E o Nelson
guiando do jeito que ele guiava, e também era muito bom, ele era rápido também quando precisava. E teve aquela ultrapassagem na Hungria também, que foi fantástica, que ele passou a Ayrton lá no fim da reta, e foi, para mim, a maior ultrapassagem da Fórmula 1 até hoje, é aquela lá, a mais bem feita, a mais espetacular. Ele vem por fora e atravessa o carro, ninguém tem explicação, porque era impossível fazer aquilo com Fórmula 1. Impossível. A chance de rodar era muito grande. E ele conseguiu controlar o carro e fazer a ultrapassagem. Admiro os dois, tanto o Nelson como o Ayrton. Mas eu acho que eles teriam que tirar também o chapéu para o Emerson, porque o Emerson mostrou caminho não só para eles dois, mas para muitos outros. Depois na Fórmula Indy também, e eu tenho que falar muito bem também de vários outros pilotos aqui, Rubens Barrichello, Felipe Massa. Os pilotos, para vencer um grande prêmio, ele tem que trabalhar muito. É muito difícil chegar ao pódio na Fórmula 1. E você vê, o Hülkenberg parou, vai parar, eu acho, e não fez nenhum pódio, e é um ótimo piloto. Nunca chegou no pódio na Fórmula 1. Então, quando falam que o cara chegou em segundo, é difícil chegar em segundo. É mais difícil chegar em primeiro, mas um segundo, um terceiro, vencer um GP não é para qualquer um. E tem que ter um carro bom e ser um bom piloto, senão não vence. Así es, Alan. Y precisamente hablabas de Rubens Barrichello y de todo lo que han hecho los pilotos brasileños, Felipe Massa. Pero en ese momento tenemos a Rubens, tenemos 2 fotos tuyas con él en el Stocky Car y está una en tu local, en tu loya. ¿Cómo es esta relación con Rubens? É um amigo, eu chamo Rubens de chefe, e ele me chama de chefe também, porque Rubens chamava Ayrton de chefe. Então, o Rubinho... Sorry? Sim. O Rubens é um piloto, ninguém fica quase 20 anos na Fórmula 1 por nada. Tem que ter talento, tem que saber o que fazer, dirigir muito, guiar muito o coche, saber usar pneu, saber acerto do carro. E o Rubinho teve uma pedra no sapato, que foi correr com o Schumacher. Se não fosse isso, seria campeão também. Teve com o pé dentro da McLaren, mas não deu certo. E quando poderia ter sido campeão com a Brown, infelizmente descobriu o problema que ele tinha já depois do meio do campeonato, na parte final, e infelizmente não deu, acabou sendo o Jenson Button campeão, que era um piloto que com certeza, sem menosprezar ninguém, é um piloto fraco para enfrentar o Rubens, mas as coisas são assim. Jenson Button foi campeão, o Rubens não, mas eu respeito muito o Rubens, porque sei como ele gosta de guiar um carro de corrida, e como ele é bom, como ele tem uma sensibilidade enorme por todas as categorias que Rubens passou em sua carreira. Ele venceu, foi campeão Fórmula 3, Fórmula Opel. Então é muito difícil não falar bem dele, porque uma pessoa muito amiga minha. E conheci Rubens quando eu tinha 8 ou 9 anos,
E eu até hoje conheço porque... Muito tempo. Porque tio, como se diz tio em... Exatamente igual. Tio. El tio de Rubens, irmão da mãe da madre de Rubens, era piloto acá em Brasil. Se chama Darcio. Tio Darcio, uma vez, foi a minha loja e levou um menino pequenito, com 8 anos. Esse Rubinho. Rubinho seria um piloto também. E foi mesmo, e chegou à Fórmula 1 com muita luta, porque as condições já não eram tão fáceis assim. Eu admiro muito ele, o pai, a família dele toda, e o sucesso que ele alcançou por todos esses anos que ele ficou na Fórmula 1. Não é porque ele é mais bonitinho que os outros, porque ele é bem feio também, não é um cara bonito, né? Então, ficou lá pelo talento dele, né? Ficou lá porque ele sabia o que estava fazendo. E até hoje, guia muito aqui no Brasil. Ele deixa os caras, a molecada que corre com ele, tudo com 10, 12 anos a menos que ele. E ele vai lá e ganha dos meninos lá. E é outro carro completamente diferente esse cara aqui no Brasil. E o Felipe Massa também teve lá, praticamente ia ser campeão. E aquela corrida em Singapura lá, que ficou a tromba lá, mandaram ele sair antes da hora do box. Aquilo lá, aquela corrida era dele. E ele perdeu o título ali, perdeu aqueles preciosos pontos ali. E naquele ano a Ferrari já tinha feito outras besteiras que prejudicaram ele, entendeu? Assim mesmo, em 2007 foi isso. No Brasil... Isso foi em 2007. 2009? Como? Isso foi em 2007, o que você está falando. Eu não lembro se foi 7 ou 8. 7 ou 9, quando... acho que foi 8. Não, 8 quando Hamilton foi campeão. Exato. Que decidiu aqui no Brasil. Era para chegar aqui no Brasil decidido já. Praticamente ele teria que chegar logo atrás do Hamilton para ser campeão. E ele teve que correr para vencer a corrida, e ele venceu. E o Hamilton não poderia chegar em quinto ou sexto, sei lá. E na última volta o Timo Glock tirou o pé lá. Dizem que não, dizem que sim, mas para mim ele tirou o pé e deixou o Hamilton passar. O Vettel veio, ajudou, passou o Hamilton, aquela coisa toda. Foi uma coisa muito chata, né? Porque quem merecia ser campeão naquele ano era o Felipe, mas quem ficou, o nome escrito lá daqui 20 anos, 30 anos, vão olhar 2008, quem foi campeão? Lewis Hamilton. E son las estadísticas. Así es, una de las finales más emocionantes. Felipe alcanzó a ser campeón 30 segundos y una pena ese final para todo Brasil y para los aficionados de Ferrari. Bueno, ahora Alan, tenemos ya la parte final, tenemos una foto de Niki Lauda con una réplica del casco que le hicieron y lo firmó. Cuéntanos dónde fue esto. Eu fiz essa réplica para um amigo meu que acompanhava o Felipe Massa. O nome dele é Edson, e ele, amigo do Titônio, pai do Felipe, ia para todas as corridas praticamente. E ele acabou ficando amigo do Lauda. Então ele pediu, durante os anos que ele acompanhou, eu fiz alguns capacetes, ele levava para o Lauda, muito simpático, assinava e ele dava para um amigo ou para outro,
que sempre fez fiz alguns capacetes do Lauda, que era um cara também que eu admirava muito, que eu vi correr aqui. Raí Caldato, que foi Edson Cortés. Isso, da Edson Cortés, sim. Ele mora perto de São Paulo, aqui em Rio Claro, o nome da cidade dele. E o Lauda eu vi correr aqui de Fórmula 2, depois de Fórmula 1 também. E tive assim uma experiência quando ele sofreu o acidente, que foi em 76. Aí no começo de 77, ele ainda estava se recuperando do acidente e eu era relativamente jovem, né? Tinha 19 anos e eu vi o Lauda sem a balaclava e eu fiquei sem dormir. Ele tava com a cabeça dele torrou, não sei como é que ele sobreviveu. Ele era muito determinado, tinha muita força de vontade, porque a orelha dele nem tinha mais queimou inteira. Depois ele fez operações para recuperar, mas ali ainda estava cicatrizando e ele já correndo. Eu não sei nem como é que ele punha o capacete. Um cara que eu admirava, e a partir desse fato aí eu passei a admirar muito mais. Era outro cara que poderia ter ganho mais títulos, tanto que ele parou, voltou e foi campeão de novo, né? Eu queria saber se tem algum outro piloto que parou 2, 3 anos, voltou e foi campeão. Você sabe de algum? Não, acho que não. Não, porque Schumacher não finalizou em 2006, depois voltou e não logrou. Mas tudo o que aconteceu com Lauda é um exemplo único pela Fórmula 1 e para o motorsport em geral. Foi um dos grandes, viu? Um cara que tem que respeitar muito pelo que ele fez durante a carreira como piloto. Poderia ter vencido mais títulos se não tivesse o acidente, aquela recuperação toda. E ele foi campeão em 75, 76 teve o acidente, 77 foi campeão de novo, né? Aí acho que ele parou em 80 e voltou em 84 e foi campeão, 83, 84 foi campeão de Porsche. Aquelas coisas, né? O cara que é bom mesmo, né? Assim é. Tem cara que é bom e tem cara que é muito bom, né? Sin duda, Alan. Muy bien. Bueno, y tenemos aquí ya, vamos cerrando la transmisión, tenemos unas fotos muy especiales, el capacete de ouro que tiene Nelsinho Piquet, está Ricardo Zonta, pilotos con los que también hay una gran amistad. Ahora que hablábamos fuera de micrófonos nos decías que se han hecho casi 40.000 capacetes, 40.000 cascos en toda la historia que tiene Sid Special Paint. Son muchísimos pilotos. Eu digo isso por causa da quantidade mais ou menos anual que a gente já pintou de capacetes, assim, chega uma conta média, deu mais ou menos isso, mas eu acredito que 30, 40 mil capacetes nós já devemos ter pintado. Não para 40 mil pessoas, porque às vezes tem pilotos que pintam 10, 20 durante a carreira, mas foram muitos, e às vezes tinham casos de pintar 2.000 de uma vez, 150, 200 para promoções em Brasil. E hoje, falando um pouco da Stock Car, que são esses meninos aí, Zonta, Piquet, Luciano Burti correu na Stock Car também, Max Wilson, que correu também na Austrália, foi piloto de teste da Williams. Então tem muitos ex-pilotos de Fórmula 1 que correm na Stock Car hoje, e eu tenho muito orgulho de trabalhar para eles. São
figuras especiais que eu atendi quando eram ninhos, e hoje são pais de família que ainda correm, né? Tem vários amigos, tem o filho do Chico Serra, que é o Daniel, que é um tricampeão da Stock Car, correu Le Mans, ganhou lá. Tem o Ricardo Maurício, né, que correu fora também, hoje está na Stock Car, foi 2 vezes campeão. Tem muita gente boa que poderia ter passado pela Fórmula 1, mas não conseguiu. Não teve como chegar à Fórmula 1. É um espaço muito disputado. Então, esses pilotos voltam para o Brasil e fazem carreira profissional cá e se dão bem. Tem mercado para esses pilotos acá. Rubinho agora este ano vai correr na Argentina. Super TC com Toyota. TC. Sí. TC. Vai correr lá, já fiz o casco, muito bonito, uma homenagem para a Argentina. Ele está quer muito correr lá na Argentina, está com muita vontade de correr lá. Mas é difícil. Na Argentina tem muitos pilotos buenos. Tem que se respeitar los argentinos, los hermanos también. Así es. Oye, Alan, Juan Pablo Montoya era un seguidor asiduo, muy fuerte de Ayrton Senna, y sabemos que Sid tenía una gran admiración por Juan Pablo también. Sí. Cuéntanos qué pasó, si no estoy mal fue en 2001, no recuerdo bien el año, en el que Sid le hace entrega de un casco de Ayrton a Juan Pablo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Ele estava em Williams, não me recuerdo que año seria, 2001, 2002, eu não sei que año foi, e demos um casco de Ayrton Senna para ele. Sid adorava Montoya, gostava muito, torcia, era torcedor. Torcia para Montoya, gostava muito. E Montoya era também um piloto que tinha aquela garra de Ayrton Senna, determinação, forçava as ultrapassagens, se precisasse bater, ele batia também. E o público das carreiras gostam de pilotos dessa maneira, que pilotos que brigam, que lutam por la vitória. E o Juan Pablo era assim. Ontem acompanhei uma live de Rubinho e Montoya aqui no Instagram, é muito engraçado, dei risada aqui vendo eles conversarem sobre as coisas que eles aprontaram no Japão. Dois loucos. Sin duda, Alan. Muy bien. Y para cerrar esa transmisión, vamos a hablar de una carta que el equipo Lotus le hace llegar a tu padre por un hecho muy especial. Si lo puedes decir lento, en portuñol, para que la gente te comprenda mejor, porque es un hecho muy importante en la historia de tu padre y tuya. Cuéntanos en detalle por qué se da esta carta. ¿Qué pasó ese día? O que aconteceu foi que em 77, quando a Lotus pegou fogo, nós fomos lá, recuperamos o carro. A Lotus pegou fogo, já tinha incendiado na Argentina, eles perderam um carro, que era um carro reserva. Vieram para o Brasil com 2 carros apenas. Corria o Andretti e Gunnar Nilsson, um sueco. E aqui no Brasil, o carro pegou fogo novamente no último treino de sábado. Nessa época, no sábado, na sexta-feira e no sábado, teriam 3 sessões de treino, todas cronometradas, valendo o tempo. E na última sessão, que acabou por volta das 3 da tarde, o carro pegou fogo novamente. Ele tinha uma pane elétrica, o carro incendiava sozinho.
E já naquela época seria um prejuízo enorme um carro não correr. Ou o Andretti não ia correr, ou o Gunnar Nilsson não ia correr. Isso acho até que era uma quebra de contrato. O carro tinha que largar de qualquer jeito. E aí eles nos chamaram, eles já conheciam a gente e nos chamaram. E a gente pegou o que sobrou do carro às 6 da tarde e entregamos o carro no domingo às 6 da manhã. Né? Em 12 horas refizemos toda a pintura do carro e a equipe trabalhou até meia-noite para fazer a parte mecânica e foram para o hotel, disseram: amanhã, 6 da manhã, tem que estar pronto. E acho que eles não acreditavam que nós outros iríamos fazer esse trabalho e fizemos, né? Terminamos tudo, o carro ficou muito bonito e durante a noite as pessoas passavam por boxes de Lotus, olhavam para Cid e Cid olhava para as pessoas e dizia: fantástico, não? E as pessoas, yes, fantástico, porque é muito engraçado, né? Porque era uma missão muito difícil. Entregamos o carro, o coche para a equipe, Lauda liderou a carreira, acá quebrou. Andretti pegou a ponta, torrou novamente, pegou fogo. E James Hunt vinha em terceiro e venceu a corrida. Então era para o carro ganhar, mas não ganhou. E depois da corrida fomos receber nosso pagamento e as pessoas da Lotus pediram um desconto. Compreende desconto? Sim. Um abatimento em plata. Sim. Aí nós demos um abatimento e se foi. Passados alguns dias, demos abatimento e pedimos 2 jaquetas da Lotus. Queres ver a jaqueta? Sim. Está acá. Claro que sí, por favor, tráela. Tráela, sim. Depois de alguns dias, nos chegou um documento, um certificado de apreciação por os trabalhos realizados e uma carta assinada por Andrew Ferguson, que era chefe dos mecânicos, pedindo desculpas por terem pedido desconto em lo valor que nós outros pedimos, que o trabalho que fizemos não tinha preço, que pediram desculpas e mas a honra de pintar por eles, se eles falassem não vamos pagar, não haveria problema, porque o que nós queríamos era trabalhar num carro de Fórmula 1. Ninguém, se você pensar que aqui no Brasil a gente via carreteiras correndo, carros antigos, velhos, amarrados com arame. Quando eu vi a primeira vez que eu vi um Fórmula 1, eu não acreditei o que eu estava vendo. Isso foi em 71. O carro passava, eu estava mi vovô. Compreende, vovô? Vovô, não. Pai de mi padre. Ah, sim, avô, sim. Sim, avô. Vovô. Mi voelito. Abuelito. Ele que me levava nas carreiras. E eu ia desde niño, com 6 anos, e eu ia com meu avô ver as carreiras. Quando eu vi a primeira vez que vi um Fórmula 1, eu fiquei encantado e não sabia que eu ia trabalhar com carreiras, não tinha ideia ainda e gostei muito
gostei muito de ter essa oportunidade de trabalhar com os coaches de carreiras. E a Fórmula 1 para mim foi uma coisa especial. Eu ter contato com pilotos de Fórmula 1, campeões de Fórmula 1, conhecer outros pilotos de outras categorias. Eu gosto muito do que eu faço. Eu, minha equipe, todos que trabalham comigo, Mihra, Estela, tenho vários companheiros na equipe, Daniel, Getúlio, Nelson, Leandro, Wilson, Wallace, Wallison, todos os companheiros que tenho, Pedro, que trabalha comigo há 30 anos e hoje tem 78 anos e trabalha ainda comigo. Incrível. Eu sou muito orgulhoso por trabalhar no meu negócio que eu aprendi com meu pai e estou até hoje trabalhando e defendo como eu posso. Eu esqueci de mencionar o Raí também, que faz parte da equipe, que um amigo, mais que um amigo até, e trabalha com a gente também, e tem orgulho também de trabalhar conosco. E é muito bom. Vocês querem ver o blusão da Lotus? Tá aqui, ó. Posso pegar? Por favor. Por favor, agora mesmo. Mientras Alan trae esa chaqueta de la cual habla, que le dieron en 1977 como parte de pago, luego que el equipo entero de Sid Special Paint reparara el auto, que tuvo problemas antes de la carrera y que lo dejara intacto. Bueno, pues Alan nos va a mostrar la chaqueta de esa época. ¡Wow! É incrível! Tem um valor muito alto, Alan. Goodyear. Nossa, que legal! Ajá, ahí está Goodyear, la marca. El John Player Team Lotus, uma chaqueta increíble que você deve aí preservar como se fosse um tesouro, né? O único problema é que eu não entro mais nela. Ela ficou porque eu acho que ela encolheu. Ela diminuiu de tamanho. Eu nunca usei ela assim. Usei poucas vezes e guardei. Eu vou pôr num quadro e guardar de recordação. Foi uma passagem legal pra gente. E isso aí também impulsionou muito a carreira do meu pai. Meu padre. Aqui Raí está dizendo que com certeza é a maior alegria de sua vida. É uma das. Uma das. Excelente, Alan. Acho que já vamos fechando a transmissão. Vou deixar aqui uma mensagem final para todos em espanhol. Pues amigos, yo creo que es la mejor forma de iniciar estos contactos en vivo, estas transmisiones, con un invitado pero tan especial como lo es Alan Mosca. Una persona increíble, con muchas historias, pero sobre todo un gran ser humano. Tengo el placer y el privilegio de conocerlo y decir que es un gran amigo, de verdad. Desde que he estado en Sao Paulo, las 2 ocasiones que he ido a visitarlo, me ha tratado muy bien, es un anfitrión extraordinario. E não esqueço, caro Alan, na frente quando vamos a tomar aí o pão de queijo, a café da manhã, sempre aí em frente na loja. Tá bom, é meu convidado. Assim é. Então, eu agradeço muito também a oportunidade de falar do meu trabalho e saludos a todos os irmãos de América Latina. E quando qualquer um de vocês vierem cá a Brasil, faça contato e venha me visitar. Vou recebê-los todos com muito carinho e vou ficar honrado com a visita de todos. Minhas portas estão lá para
para que sejam recebidos todos con mucho cariño, garanto. Excelente, Alan, muchísimas gracias, de verdad que tu mensaje ha llegado a toda Latinoamérica. Nos gusta que esta transmisión, aparte de ser en vivo, la dejaremos para que aquellas personas que no estuvieron a esta hora con nosotros la puedan ver a posterioridad. También vamos a publicarla en el canal de YouTube de F1 Latam para que recordemos un poco esta historia que nos has contado también en cierta medida del automovilismo brasilero, de sus grandes estrellas, de Sid, en fin, de todo tu trabajo que realmente es muy valioso. Así que, Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muito obrigado. Desejamos para você tudo melhor nessa época, nessa quarentena. E, por favor, envia uma mensagem final para todos, para tudo o que vai acontecer no futuro, por favor. A gente está aqui, vamos esperar essa fase. Eu acredito que quando a gente passar por essa fase difícil, a humanidade vai ter que mudar em vários aspectos. É uma coisa que eu nunca pensei que a gente pudesse passar, mas vamos enfrentar e vamos sair dessa com saúde e salvar o maior número de pessoas e passar a ser mais responsável com o planeta, que a gente está precisando disso também. O planeta está muito maltratado. Eu acredito que a gente tem que tratar melhor da natureza, das pessoas e de tudo que envolve, né? E vamos lá, vamos para frente, tendo corrida, a gente está aqui, sempre aqui envolvido. Estou louco para voltar ao trabalho. E um abraço a todos, que Deus abençoe a todos também. Agradeço ao Henry também pela oportunidade. Acho que foi o maior público para quem eu já falei. Estou muito feliz e vou cobrar sua visita aqui para comer o pão de queijo. Com certeza, com certeza. Vamos fazer. Muito obrigado, Alan, en verdade, muito obrigado. Y amigos, gracias de verdad por estar con nosotros. Es un placer que Alan haya sido nuestro primer invitado. Nos disculpan la falla técnica al inicio, pero después todo salió muy bien. Así que gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos con nuestro siguiente invitado el próximo martes. Tendremos a Gonzalo Mejía, aquel personaje que ha estado siempre con Juan Pablo Montoya, tiene muchas cosas por contarnos. De nuevo, un gran abrazo para todos, una feliz noche y hasta Brasil. Alan, un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia, bendiciones y gracias por este tiempo con nosotros. Que pases una feliz noche. Legal, gracias. Muito obrigado.